Começa agora, aqui na TV Cantareira, Tribuna Livre. A apresentação, Roberto Samuel. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Cantareira. E hoje nós recebemos uma pessoa aqui que acabou brigando muito, discutindo muito com relação aos servidores. E ele também queria e quer passar um outro lado. Tivemos aqui com o presidente do Sindicato dos Servidores, o Pedro Zanotti, e o Sebastião brigou muito, eu quero falar, tal. Resolvi trazer aqui também para dar uma outra versão, não ficar apenas com um lado. Então vamos dar primeiro boa noite para o nosso convidado. Boa noite, Sebastião Siqueira. Boa noite, Roberto. Boa noite, trabalhadores dessa municipalidade, os colegas do SAI que estão torcendo aqui por essa entrevista. Agora há pouco todo mundo correu para casa para ligar lá os seus equipamentos, a internet, a net, né? Canal 8 digital, isso. O 12 é analógico. E estamos aqui para ajudar esses trabalhadores, assim, trazer aqui a voz deles para que a gente dá uma animada nessa categoria, porque a categoria ela não tem confiança mais nas suas direções, né? Devido ao que aconteceu em 2000, o Eloy assume em 2001, depois teve tanta coisa ruim para nós, né? Aquelas demissões, quase 1000 demissões, assustou a categoria, depois veio 1%, mais 1%. Então a categoria ela foi muito sofrida pela direção sindical, que antes era CUT, depois passou de 2003 a 2005, nós participamos da direção do sindicato também, mas o ataque foi muito forte, né? O governo federal tinha acabado de assumir em 2000 e acontece que toda a cidade onde o PT administrava, porque foi uma alavanche, assim, o PT começou a ganhar presidência, estado, município, etc. E todos esses trabalhadores da administração petista ganharam 1% ou menos. Mas vamos primeiro conhecer quem é Sebastião, né? Você é da onde, veio para quando para Guarulhos? Quando é que você entrou na administração e quando é que você começou a luta sindical? Conta para nós um pouquinho sobre você. Sim, eu sou um trabalhador que veio lá da roça do interior do estado de São Paulo. Trabalhei na usina de Urubupungá, né? Um complexo muito grande que tem na região. E dali eu tive contato com pessoas de todos os estados do Brasil, inclusive gente do exterior, e eu queria assim participar um pouco do aprimoramento e ter uma profissão melhor, e eu fui parar em Guarulhos e tive a grande escola que foi a Metalúrgica Barbie Green em 1974. Certo. E me diz o seguinte, que setor da prefeitura você trabalha, o que você faz na prefeitura? Certo, eu fui concursado em 2000, exatamente 1º de setembro de 2000, entrei no SAI, trabalhador braçal, continuo de braçal porque eu sou questionador, não admito e faço parte também de um grupo que não admite injustiça com o trabalhador, porque o pessoal que estão no poder abusam muito dos trabalhadores, então o sangue ferve, e por isso a minha vida pessoal, ela até abdico das coisas para mim, para a gente conseguir para todos, né? Mas você também trabalhou, você já fez parte desse sindicato de servidores, né? Me conta um pouco sobre essa história da sua luta sindical. A nossa luta sindical, ela foi interessante porque os trabalhadores do período de 2001, quando o PT assume Guarulhos, levou metade do sindicato para a administração, né? E o sindicato ficou esvaziado, e o pessoal não admitia que aquele dirigente sindical agora estava de gravata nos departamentos, sabe? Com aquela mordomia de patrão mesmo. E também o sindicato, ele teve conforme foi dito,
ele criou aquele vale de R$ 5 do Vale Refeição. Eu tive na Assembleia que foi votado que o vale tinha que ser criado a R$ 8 igual no SAI, que o SAI já era R$ 8. E foi aprovado pelos trabalhadores que tinha que ser R$ 8. Mas, no entanto, o presidente do sindicato da época, ele já tinha um acordo com o prefeito de ser só 5 e acabou. Então, foi um momento que teve tanto ataque aos trabalhadores que eles acharam, assim, tinha necessidade de uma direção que representasse eles, uma direção que convocasse e fosse bem transparente com eles, né? E aí nós nos candidatamos na época e vencemos as eleições, né? Você fez parte dessa direção. Fiz parte dessa direção. Uma coisa que eu sinto falta é que me parece que a categoria não se movimenta, é um pouco parado. Quais as dificuldades que você sentiu para movimentar a categoria ou se conseguiu movimentar a categoria nessa época? Nessa época, apesar das quase 1.000 demissões, apesar do susto que o Eloy deu a pancada para que o pessoal afastasse, né, tivesse mais interesse em lutar, mas aconteceu muito interessante, porque a gente fazia as assembleias, convocava os trabalhadores para a assembleia na Praça Getúlio Vargas. Na Praça Getúlio Vargas, nós conseguimos fazer uma assembleia com 800 trabalhadores, né? Então, para nós foi muito gratificante que os trabalhadores começaram a criar assim uma identidade, né? Era um sindicato onde os trabalhadores chegavam, por exemplo, tinha o GOS ali perto, tinha o Depósito Velho, o pessoal ia primeiro no sindicato, tomava um cafezinho, comia um pãozinho, batia o papo com a gente e ia para o trabalho. Então, era um sindicato que transitava trabalhadores, é diferente de hoje, que não é uma coisa assim muito fechada, parece que tem um dono e é uma coisa, uma empresa privada, né? Então, eu assim, tenho muito orgulho de ter participado, eu sei que foi uma época positivo difícil, a sua né? parte que você teve lá? Foi positivo, para mim foi. Bom, uma das críticas que você acabou fazendo via redes sociais com relação ao aumento salarial, né? No seu entendimento, pelo que eu percebi, é possível a prefeitura dar um aumento maior. Você, em seu grupo, entende que é possível? De onde tiraria esse dinheiro? Interessante, né? Eu li o jornal ontem, que o prefeito fez umas alterações na lei relativa a esse assunto, e mandou para a Câmara na época, em 2011, e a Câmara aprovou sem pensar. E agora sai lá uma ordem que tem que demitir 441 comissionados que não são do quadro, não são concursados. Eu tive fazendo a conta, se esses comissionados ganharem igual o salário médio da Câmara, quase R$ 6.000, dá uma economia de 3 milhões de reais, né? E o que a gente percebe também é muita terceirização. Você vê as frotas de Guarulhos a serviço da prefeitura. Aí eu vejo lá Hilux, né, aquela caminhonete linda, a serviço do SAI, frotas e frotas alugadas. Então tem muito desperdício de dinheiro. Agora, a questão maior mesmo do meu comentário naquele momento foi pelo fato de que o sindicato convocou uma assembleia no dia 27 de fevereiro e até eles estranharam. O sindicato encheu de trabalhadores. Houve uma retomada, né, depois de um processo eleitoral que foi ridículo, mas os trabalhadores falaram, vamos para essa campanha salarial, e lotaram a sede do sindicato. E ali, depois de toda a discussão, foi colocada em votação a proposta de 50% de aumento já. Essa proposta, porque eu faço parte da CSP com Lutas. Nós tínhamos feito um trabalho, estudo, né,
IPTU, etc. E a nossa reivindicação era 30%. Mas os trabalhadores chegaram com faixas, cartazes e muita vibração e falaram: nós queremos 50%, é muito sério, isso é com responsabilidade e estão dispostos a lutar por isso, né? O que ocorre? Nós votamos junto com os trabalhadores, né? Então houve uma votação, a Assembleia ela é soberana. Eu aprendi com o tempo e com leituras e experiência dos sindicalistas mais velhos, que no momento da Assembleia destitui-se o poder da direção do sindicato e a Assembleia ela passa a ser soberana. Aquela votação, ela tem um significado muito grande. E incrível que o Pedro, depois de 40 dias, foi até a administração e protocolou uma pauta de 16%, ou seja, superior a 16%, mas depois explica que pode ser 16,8%. Então, ele não tinha o direito de alterar a pauta, porque se o prefeito quer discutir se é viável, se é possível dar os 50%, ele discute e ele responde para o sindicato, para os trabalhadores. Mas quem está barrando para que o prefeito não receba essa proposta que foi votada em Assembleia é o Pedro. Isso não é admissível de uma diretoria do sindicato fazer com os trabalhadores. Então o senhor está isentando o prefeito nesse momento. Você acha que a primeira culpa, então, foi essa proposta de 50% ou algo nesse torno não chegar até as mãos do prefeito? Não chegaram até a mão do prefeito, não isento o prefeito. Eu não isento o prefeito. O prefeito é conhecedor da situação do servidor. Eu até postei matérias da época, né, que o prefeito ele reivindicava, como sindicalista, 35% de aumento. É verdade. Foi 35% de aumento. E aí tem uma questão uma ilusão que a nossa classe de servidores alimenta, é que esse 35% está ganho, vai vir dia 15, vai vir dia 30, isso de tempos em tempos sai esse comentário. Eu até pedi para as pessoas, né, que têm amizade aí com as entidades representativas, que eles fizessem aí uma pesquisa, fizessem uma varredura, para ver se acha o número desse processo que ganhou 35%. Inclusive falei para o Marcelo, que é o advogado do sindicato, falei: Marcelo, ajuda a gente. E ele, numa assembleia, eu pedi para ele esclarecer para a nossa categoria, no momento da assembleia, se existe esse 35% ganho ou não. Então, assim, nós não temos, ninguém conseguiu achar uma prova concreta de que esse 35% foi um dia para a justiça, se ganhou, se não ganhou. Então, eu não isento o prefeito pelo fato que ele é conhecedor da situação do servidor público. Deixa eu fazer um registro aqui. O Fábio Valentim está nos acompanhando aqui via redes sociais e está reclamando que você está falando muito do SAI e não está falando dos trabalhadores, enfim. Mas me parece que essa questão salarial abrange todos os trabalhadores, não é isso? Parece que algumas poucas categorias receberam um aumento um pouco maior do que o resto, né? Digamos assim, né? A GCM pegou um aumento um pouco maior, a educação, alguns setores da educação também recebeu. Eu quero entender o seguinte: o Conlutas e o seu grupo defendem um aumento maior, certo? Um aumento maior. Vocês devem ter estudo dizendo que existem folgas para esse aumento, né? Nesse momento, você e seu grupo entende que seria viável um aumento de quanto para a prefeitura passar para os trabalhadores? Se esse aumento seria assim, para todos ou primeiro para os mais carentes, os que ganham menos? Como é que o seu pensamento com relação a esse aumento? Primeiro, qual um valor que você acha razoável que poderia ser discutido? Segundo, se seria escalonado para os que ganham menos e quem ganha mais ter um aumento menor. Como é que é o seu pensamento com relação a isso? O meu pensamento, o pensamento do grupo que eu faço parte, né, é que essa decisão da Assembleia tem que ser respeitada. O prefeito abre um diálogo, por isso que existe a campanha salarial.
O dissídio, ele começa a valer a partir de 1º de maio. E a Assembleia foi 27 de fevereiro. Então tem esse intervalo da sindicato envolver os trabalhadores e o prefeito chamar, vamos conversar. Agora tem uma questão que ela emperra, é que o sindicato ele não deixa o trabalhador participar da discussão. Então ali é um grupo fechado de 3 ou 4 diretores da executiva. Podemos falar o nome, é o Pedro Zanotti, que é o presidente. Pedro Zanotti, o Evandro, o Jair, eles participam da comissão permanente. O ex-presidente? Exatamente. Participa da comissão permanente, né, de negociação. Na época que a gente dirigia o sindicato, ia 2 diretores do sindicato, o advogado e mais um diretor, ia 4 trabalhadores dos setores, né, de diversos setores. Interessante que os trabalhadores daqueles setores que participavam da comissão de negociação junto com o sindicato, naquela época, eles eram confundidos como diretores do sindicato. Né? E eu quero dizer também que eu estou falando de todo mundo, eu não estou falando só do SAI, não. É que eu estou com a roupa do SAI, porque eu acabei de sair do serviço agora, está limpinha aqui, então a impressão que dá é que eu estou falando do SAI. Mas... Não, tá certo. Nós estamos conversando aqui com um servidor que pediu um direito de resposta com algumas questões levantadas pelo Pedro Zanotti, que é o presidente dos servidores públicos. Também tem um grupo te acompanhando aqui. Podemos falar o nome? É a Cláudia, né? A Sandra, desculpa. Sandra, o rapaz, o nome dele é? Joel Paradella. Joel Paradella, o Carlos César, companheiro do SAI. E estamos acompanhando aqui nesse programa especial que nós estamos falando sobre os servidores públicos da cidade de Guarulhos. Vale lembrar que o prefeito de Guarulhos, Sebastião Almeida, já foi presidente do sindicato que nós estamos discutindo aqui e na época ele reivindicava um valor um pouco a mais e ele sempre disse o seguinte, naquele tempo ele pedia mais porque a inflação era maior. E hoje já estaria mais ou menos estabilizado essa questão. Nós estamos conversando com o Sebastião Siqueira, que é funcionário do SAI. Funcionário concursado, é isso? Exatamente. Hoje o SAI melhorou muito, como é que você vê? É estatutário. Aliás, o SAI, eu acho que é o único que agora todos os concursados são estatutários, que estão discutindo. Na sua opinião e do seu grupo, o regime único é uma boa saída? Seria o caminho da administração municipal para também tentar ajudar esses servidores? A questão do regime único específico do SAI, por exemplo, né? E aí, o regime único do SAI, existe também um indicativo de fazer isso na prefeitura, né? O próprio prefeito disse que no momento que ele levasse o Miguel Chiori lá para o IPREF, ia fazer o estudo da possibilidade de transformar todo mundo num regime único, ou seja, estatutário, ou seja, seletista. E aí adaptava o IPREF ou não a esse regime. Né? E com relação ao regime único do SAI, ele foi criado numa situação muito ruim, né? O SAI, há muitos anos, ele vem tentando aí fazer um plano de carreira, e esse plano de carreira, depois de várias tentativas, isso já vem desde da época que o Almeida era do sindicato, ele já falava em plano de carreira, fazia as escadinhas lá, a charge da escadinha, que o trabalhador ia subir a escada e ia chegar no topo. E depois de tantas tentativas, chegou o plano de carreira em 2010. E a empresa, ela fez uma conversa com os trabalhadores e o sindicato ia nas conversas. As conversas eram um período de manhã, período da tarde, e foram várias reuniões. O sindicato ia lá dizer para os trabalhadores, aceita, gente, é bom, é bom, é bom. O que aconteceu? O plano de carreira já tem 3 anos, vai fazer agora em junho 3 anos, e não houve melhoria nenhuma para os trabalhadores. Eles estão indignados com isso. Bom, estamos com os 5 minutos finais desse bloco aqui. No próximo bloco vamos conversar com o Irapuan Siqueira, que é do Sindicargas. Vamos conversar um pouco sobre essa categoria. Bom, nesse momento estamos com o Sebastião Siqueira, que
do grupo Com Lutas, estamos falando sobre os servidores públicos. Conversamos sobre todos os assuntos, Siqueira, ou não? Faltou alguma coisa que você queira falar nos 5 minutos finais desse bloco? Certo. Eu vou falar da mensagem que eu tenho que dar, né, no tempo. E temos 4 minutos ainda, tem bastante tempo. Então, a gente, como eu disse a princípio, que a gente é sensível, né, à questão dos trabalhadores, a gente é contra os ataques. Recentemente, agora, foi apresentado lá em Brasília um anteprojeto do ACE, acordo especial, né? Esse acordo coletivo especial é um acordo que ele tira direitos dos trabalhadores. Ele vai deixar a situação de aquela empresa onde os trabalhadores são bem organizados ou mal organizados, vai prevalecer o acordo e não mais a lei mínima, que é a CLT. Nós vamos agora, dia 24 de abril, para Brasília fazer uma grande manifestação. Tem várias centrais sindicais estão incorporando com a gente nesse movimento, e essa mensagem, a gente já tem vários colegas do SAI que vai com a gente, tem também colegas da prefeitura que vai com a gente, e vamos lá em Brasília fazer esse movimento. E eu quero agradecer ao pessoal, eu espero que tenha ajudado aí no esclarecimento de alguma coisa, mas assim que precisar esclarecer alguma coisa a mais, estamos aí à disposição. Quero agradecer ao pessoal do Com Lutas, a Sandra, o Joel Paradella, o Sebastião Siqueira e o Carlos, que está nos acompanhando aqui. Resolvemos trazer esse grupo de pessoas aqui porque esse programa abre espaço para todos falarem, que, como nós estávamos falando nos bastidores, temos que exigir o máximo possível, porque sempre é passado o mínimo possível diante das lutas dos trabalhadores, né? Servidores públicos de Guarulhos que fazem um grande trabalho, uma cidade muito rica, com muitos problemas, e depende muito dos funcionários públicos, né? O SAAI, por exemplo, quero lembrar, houve inclusive algumas mortes de trabalhadores durante o trabalho, né? E é uma coisa que é inconcebível, não podemos deixar isso acontecer. Não foi nenhuma nem duas, foram mais, entendeu? Durante os anos aí. E é uma coisa inconcebível, não podemos realmente deixar. Bom, agradecer a todos, vamos para um rápido intervalo e na volta estaremos aqui com Irapuã Siqueira, uma reportagem muito interessante. É um minutinho só. São mais de 50 milhões de jovens no Brasil. E o futuro deles requer atenção especial de suas famílias, comunidades, igrejas e das políticas públicas. Quando compreendidos e amados, com as condições dignas para viver, eles inundam o nosso país com a alegria da fé e da sua esperança. Campanha da Fraternidade 2013. Fraternidade e Juventude. Uma realização da CNBB. As Casas André Luiz cuidam de deficientes intelectuais há mais de 63 anos. Hoje são 1.600 pacientes. Se você ajudar, podemos chegar a 3.500. Um novo ambulatório em construção, para ser concluído, precisa da sua doação. Doe roupas, móveis, objetos, decoração. Você liga e a gente retira. Mas que estejam em bom estado, por favor. Você não acha que essa é uma ótima maneira de ajudar, de fazer o bem? Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a liberdade. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a cidadania. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a diversidade e a paz. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a dignidade e a democracia. Onde tem respeito, tem direitos humanos. Onde não tem, diz que 100. Diz que 100. Diz que 100. Diz que 100. Defender os direitos humanos é uma tarefa de todos. Faça a sua parte. Denuncie. And you stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate when you haven't any shoes on your feet and your clothes in the sweater and you look 30 pounds overweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love evermore. But you hand it to that rat-a-tat at the window. At the window.
See how love flies out the door. For money makes the world, the world, the world. Money makes the clinking, clanking sound of money, 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 money. Get a little, money, 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 money. Now together, work about it makes the world go round. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Cantareira. Olha aí, eu quero chamar uma matéria aí que nós fizemos, um supermercado Barbosa, e sempre tem promoções interessantes. E eu fui cobrir essa matéria e olha, eu fiquei realmente impressionado com o trabalho que o Nelson Barbosa está fazendo. Ele fez uma promoção, entregou inclusive um carro. Vamos dar uma olhada nessa matéria, muito interessante. Show de prêmios Supermercado Barbosa. Promoção Ano Novo Casa Nova. Um refrigerador, um fogão, uma máquina de lavar louça, um micro-ondas, uma máquina de lavar roupa, uma TV 50 polegadas, um conjunto de sofá 2 e 3 lugares, uma cama box, um jogo de banho, mais 126 vale-compras no valor de R$300 e um carro 0 km. É o show de prêmios do Supermercado Barbosa na promoção Ano Novo Casa Nova Supermercado Barbosa. Vários brindes no dia de hoje e esse é o grande prêmio que iremos entregar hoje, só aqui no Supermercado Barbosa, o supermercado da família. Carro do Barbosa Supermercado, tá ok? Parabéns, tá? Meu nome é Zilda Martins dos Anjos. Faço compra há muito tempo aqui também. Estou emocionada. Presente assim? Nunca ganhei. Você viu aí a senhora muito contente, é da região do Cabo Sul, presente maravilhoso. E já estamos aqui com o nosso segundo convidado da noite, Irapuan Siqueira, presidente do Sindicargas e olha, segundo suplente de vereador do PTN. Então primeiro vamos conhecer a figura, o cidadão. Quem é o Irapuan Siqueira? Boa noite, Irapuan. Boa noite, Roberto. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite, Rafael. O Irapuan está na sua frente. 55 anos de idade, advogado, dirigente sindical há 33 anos, militando na área de transporte, né? E eu acredito que o nosso sindicato tem sempre trilhado com seriedade, tanto um trabalhador como um empregador. Eu tenho falado muito para o trabalhador, o que os olhos nossos mostram, às vezes não é realidade. Nós em Guarulhos trabalhamos com muita dificuldade porque nós somos prestadores de serviço, nós não somos fábrica, né? Então eu tenho que ter o zelo na hora da convenção coletiva para não extrapolar, não vir a prejudicar o trabalhador e nem o empregador. É um meio termo que tem que ser trabalhado com cuidado, né? Eu tenho usado esse meio termo e graças a Deus, o ano passado nós conseguimos 8% de aumento. Acredito que agora até o dia 3, dia 4 de maio, terei o prazer de anunciar aos trabalhadores entre 9% a 10%. Eu sei que é difícil, no âmbito do empregador, fazer esse reajuste. Eu reconheço que é difícil, porque nós somos prestadores de serviço e muitas vezes a empresa não recebe o faturamento. Por isso, e na verdade, nós temos algumas empresas passando dificuldade, nós temos empresa encerrando as atividades em Guarulhos. Eu vou procurar os vereadores, eu tenho um bom relacionamento, para poder dar um incentivo ao segmento de transporte de cargas em Guarulhos, para evitar demissões, como nós estamos vendo. Nós temos exemplo de encerramento de empresa com 110 trabalhadores, outra empresa dizendo que a partir de segunda-feira vai mandar 100 trabalhadores embora. Então isso, na verdade,
é a prova do que eu estou falando. Nós somos prestadores de serviço. A categoria hoje ela abrange quantos trabalhadores em média e quantos estão filiados ao sindicato? Roberto, nós temos em média em torno de 1.050 empresas dentro de Guarulhos. Caramba, muito, hein? Agora são empresas de pequeno porte, médio e grande. Nós temos, eu acredito também, como eu represento do porteiro empregado ao diretor empregado, nós trabalhamos em torno de 32 mil trabalhadores. E associado nós temos hoje 17 mil. Caramba, muito, hein? 17 mil. A associação é espontânea. Nós recebemos a visita do trabalhador espontaneamente. Por que isso acontece? Porque nós nos preocupamos de passar um convênio para o trabalhador, convênio esse que não sacrifica mais o salário do trabalhador. Ora, nós já recebemos 2% do trabalhador e gira em torno de R$ 27,00 a R$ 17,00. Então, em cima dessa quantidade que nós recebemos do trabalhador, nós oferecemos assistência exatamente gratuita ao trabalhador, no total de mais 30 especialidades médicas. Tanto isso, como também alguns tipos de convênio que a gente faz no âmbito de atender o dependente químico. Isso quando o trabalhador tem um filho ou uma pessoa da família e reside e é seu dependente, a gente tem feito o maior empenho para assumir essa responsabilidade com o pai de família, né, para tentar trazer de volta esse dependente, essa pessoa que desgarrou, né? Então isso é um trabalho social que nós fazemos, independentemente do apoio do governo, é apoio direto do trabalhador. Tudo que nós fizermos é gratuito e é com apoio do trabalhador. Advogados também, vocês têm esse tipo de trabalho? Nós temos 4 advogados trabalhistas, né? Alguns casos, e são raros, tá? Eu evito, né? Na área criminal. Salvo melhor juízo, né? A pessoa tiver em uma situação difícil na área criminal, evidentemente ele vai procurar advogado particular. Mas quando se trata de atropelamento, envolva direto a profissão do motorista, nós procuramos dar um apoio profissional para ele. Bom, o Irapuã Siqueira inclusive fui visitar lá a sede dele, muito bonita, e além da questão dos advogados, dos médicos, existem outros benefícios, existem cursos, inclusive, eu vi em inglês, existem algumas coisas direcionadas ao trabalhador e à família dele. Esses convênios que nós temos, o nosso sindicato se preocupa em ter uma redução nas faculdades e nos cursos. Essas reduções, elas giram em torno de 5% a 30%. Né? Isso o trabalhador, mediante a apresentação de ofício nosso, terá uma redução no custo da faculdade de 20% a 30%. Interessante. Isso é bom porque as faculdades são caríssimas, né? Não resta dúvida que é um milagre quando a gente vê um pai de família no nosso segmento ter um filho estudando. É por isso que eu faço o empenho para contribuir da melhor forma do possível. Quando sou procurado, eu faço o empenho para que isso dê êxito na vida do cidadão. Isso é um trabalho social que eu já tenho há mais de 20 anos. Bom, e o Irapuã, devido a todo esse trabalho, ele acabou saindo candidato a vereador pelo PTN, né? E conseguiu uma votação interessante. E isso acabou, a Câmara Municipal, o ano passado, já teve uma renovação de mais de 60%. A população queria realmente uma renovação. E me parece que teve toda essa renovação. Tanto que temos nomes que ninguém conhecia, estão hoje na Câmara Municipal. Como é que você vê a política da cidade hoje, Irapuã? Em primeiro lugar, eu te agradeço a oportunidade de agradecer ao vivo. É verdade. Aos 1.832 cidadãos e cidadãs que me deram esses votos, né? Tá certo que nós não fomos à porta das empresas de transporte pedir os votos. Opção sua? Opção minha, não ir na porta da empresa, né? Para não haver tendências de pensamentos diferentes, porque nós estamos em plena database. Isso, apesar da eleição ter sido no mês de outubro, mas a gente vem já discutindo database para poder atingir o patamar de 8% a 9%, a gente vem tendo contato direto com o segmento patronal, então ficaria muito difícil eu ir até a porta da empresa pedir voto ao trabalhador para a campanha partidária. Mas isso, em virtude do meu trabalho social,
e dos companheiros que me rodeiam, né? Com certeza eu só tenho a agradecer. Agradecer à população, a todos os eleitores que assim me confiaram o voto. E se assim vier assumir a Câmara no cargo de vereador, eu tenho uma certeza absoluta. Como advogado, como conhecedor na área de transporte, eu só tenho a contribuir. Contribuir com seriedade, sabe? Não é por dinheiro, graças a Deus não é por dinheiro. E o salário do vereador eu acho muito pouco no caso, né? Mas é para dedicar à sociedade de Guarulhos um lado social, o qual eu almejo para mim. É tudo aquilo que eu almejo para mim, eu faço tudo para devolver para o cidadão que me rodeia, né? Para você ver, no campo social também, nós temos um salão social no sindicato. Esse salão social, todas as quintas-feiras à noite e todos os domingos, às 10 horas da manhã, nós fazemos um culto ecumênico. Isso de coração, com todo respeito, né? É para tentar trazer o trabalhador para ouvir uma palavra de conforto dos pastores que ali ministram o culto, principalmente o pastor Hércules, que nos apoia nesse projeto, nos trabalha, dá um apoio moral, um apoio, sabe, bíblico muito bonito. Então, eu tenho a certeza absoluta que eu estou falando. O nosso sindicato é a casa do trabalhador. Nós não temos fantasia, nós temos realidade. A realidade dentro da nossa casa, ela existe, porque nós ajudamos tanto o trabalhador empregado, como o trabalhador desempregado. Todo trabalhador que se desvincula do segmento, durante 6 meses, ele tem assistência gratuita. Isso é dentro da nossa convenção. Tudo que eu estou falando está dentro das cláusulas 34 e 35 da nossa convenção coletiva. Então, eu acredito, isso sim, é um trabalho social. Em relação aos convênios, a única coisa que a gente faz é procurar a faculdade, intermediar e pedir a redução. E graças a Deus nós temos conseguido isso também. Todos os funcionários do sindicato são universitários, todos, graças a Deus, temos uma oportunidade de dar essa condição para o trabalhador vinculado ao nosso sindicato. Para que isso, Roberto? Para que, na verdade, esse trabalhador que está prestando serviço aos nossos companheiros saiba explicar o que de fato ali o trabalhador vai procurar. É importante a postura do presidente com relação aos próprios funcionários, né? Só complementando a informação, o PTN acabou coligando com o PRB e fizeram 2 vereadores. O vereador João Darcio pelo PTN e pelo PRB, o pastor João Barbosa. O vereador João Darcio acabou assumindo a Secretaria de Segurança. Novinho Brasil, primeiro suplente, assumiu a vereança e agora, na qualidade de primeiro suplente, está o Irapuan Siqueira aí com uma grande chance de também assumir em alguns momentos a vereança, né, Irapuan? Isso eu tenho observado na política, na dinâmica mesmo do cargo de vereador. De fato, eu estou como primeiro suplente. Acredito que eu tive a felicidade, sabe, de ter a oportunidade de participar dessa campanha. E nos componentes do meu partido, eu encontrei pessoas boas. Com certeza, o Novinho Brasil é uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer e tenho um carinho muito grande pela seriedade. Ele tem me transmitido alguns assuntos de política, né, da cidade. Quanto ao nosso PTN, é um partido que teve um grupo muito bom, um grupo de pessoas que, ao meu ver, não estavam com interesse ali de reivindicar o cargo de vereador por interesse pessoal. Por que eu digo isso? Porque nós fizemos aproximadamente umas 15 reuniões. Isso toda semana. 15 não, muito mais de 15 reuniões. Muito mais. Tem nos anais da Secretaria do Partido, deve constar todas as atas, né? E com isso, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas boas, pessoas sérias, né? E eu almejo, e eu peço, né? E na verdade continuem dessa forma. E o companheiro João Darcio, que está presidente do partido, graças a Deus também, eu nunca ouvi ninguém falando mal do cidadão, né? Mas precisamos ter reunião.
Isso, É verdade? Isso eu cobrei no dia 5 de dezembro, mandei um ofício ao companheiro João, pedindo reunião no partido, com a direção, com os componentes ou com todos os membros filiados ao partido. E isso se faz necessário, Roberto. Houve até matérias em jornal circulando na cidade de Guarulhos, com dizeres que na verdade não são verdadeiros. Eu nunca quis o lugar do João, nem João Dácio, nem o João Barbosa. Né? Por sinal, o vereador João Barbosa, eu só ouvi 2 vezes. A mim demonstrou ser uma pessoa íntegra, uma pessoa séria, né? E em nenhum momento tivemos conversa diferente. Foi quando tiramos a foto para o nosso partido fazer coligação com o majoritário. Lá na hora que estávamos tirando a foto, foi quando eu tive a oportunidade de conhecer o vereador João Barbosa. E o João Dácio já conheceu mais tempo, né? Do partido e do dia a dia. Então, mas eu queria te perguntar o seguinte, na sua visão, que você já trabalha há bom tempo em toda a cidade, qual seria o grande problema da cidade hoje que o vereador Irapuã poderia auxiliar? Qual seria a sua grande meta, né, enquanto vereador? Roberto, eu tive uma oportunidade de uma época, lá no passado, ganhar uma concessão de uma empresa de ônibus. Uma linha de ônibus. Eu ganhei do falecido prefeito Pascoal Tomeu. E ali, eu tinha os carros de praça, vendi na época, era funcionário da CMTC lá em São Paulo. E com isso, Roberto, eu tive uma experiência muito boa. Além de ter começado a minha vida na área de transporte há 35 anos atrás, né? Há 35 anos atrás, ou seja, 8 de junho de 1978, eu estava sendo registrado a primeira função de cobrador de ônibus. E para mim foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Eu conheci São Paulo gratuitamente, né? Verdade. E fiz boas amizades. Trouxe a vontade, né, de estudar. Hoje sou advogado. Estou diretor de sindicato por amor mesmo. Pode ter certeza, não é por dinheiro, tá? Porque quando eu ganhei essa concessão da empresa de ônibus, na época eu era juiz classista. E não foi possível administrar devido ao relacionamento de família, assim, casamento, né? Mas, por um outro lado, Roberto, eu adquiri uma experiência muito boa na área de transporte. Além de ter vindo cobrador fiscal de ônibus, proprietário de uma única linha, e foi na região do Ponte Alta. Agradeço veementemente, mais uma vez, também, essa oportunidade, ao povo do bairro Ponte Alta, né? Não só pelos votos que possam ter me dado agora, mas pelo que me deram há 20 anos atrás. O meu sonho era estar vereador para retribuir aquele povo de uma forma mais contundente, né? Porque eu tenho certeza, se hoje meus filhos vivem mais ou menos bem, foi fruto do meu trabalho há 20 e poucos anos lá no bairro Ponte Alta. Mas o senhor mesmo admitiu, né, que o salário do vereador também não é tudo isso não, hein? Parece que se você acabar pegando todos os descontos, vai pegar em 6, 7 mil reais. O que pelo trabalho que dá e pela estrutura que deve montar, escritório, tudo, não deve sobrar grande coisa. Não, e graças a Deus, eu repito, eu entrei para a campanha no cargo de vereador na intenção de ganhar a função de vereador, mas não pensando no dinheiro. Graças a Deus. Eu sei, já tenho informações precisas, e se ganha, não é suficiente. E se ganha, o vereador ganhando, o salário dele não é suficiente para ele manter suas bases, né? Não é. Mas com certeza absoluta, Roberto, eu tenho um conhecimento com políticos, com deputados federais, inclusive com a querida Janete Petar, né? E se assim eu vier assumir, eu vou contribuir muito com o mandato dela. E foi uma pessoa que lá em Brasília me tratou com muito respeito. Eu fui reivindicar uma coisa e lá terminou eu apoiando em outra coisa. Enquanto ela estava com abaixo-assinado, naquele momento, para trazer recursos e benesses para a população de Guarulhos, eu aproveitei as amizades que eu tinha lá dentro e colhi algumas assinaturas. Então, é uma deputada, inclusive eu prometi para ela, não vou sair candidato a deputado e vou ajudar a campanha dela. Né? Quando, se assim ela for, claro, né, candidata a deputada, por quê? Porque eu achei ela séria comigo. Uma pessoa simples, humilde, e assim eu acredito que eu, assumindo o cargo de vereador, eu vou cobrar da deputada Janete Petar e de outros deputados que eu tenho um relacionamento, que não são do estado de São Paulo, são do estado de Minas Gerais,
mas com certeza são deputados federais. E pode ajudar lá e pode ajudar o Estado de São Paulo. Está a cidade de Guarulhos, que nem sempre tem tantos recursos, né? Temos a deputada federal Janete e o deputado federal, Janete, e nesse momento Carlos Roberto também está, ele que, se não me engano, é 7º ou 6º suplente, mas está em exercício como deputado federal. Estadual nós temos o Alencar, que é um número bastante reduzido, não, Irapuã, para a cidade. Tem pouquíssimos recursos que vêm para cá devido a esse número baixo de deputados. Para o colégio eleitoral da cidade de Guarulhos, é baixíssimo. É baixíssimo e nós precisamos, nós guarulhenses, né, precisamos sim participar da campanha. Né? As mulheres, os homens de bem, né, e tenha condição. Quando eu falo condição, Roberto, é fazer campanha com seus próprios recursos, para não acontecer o que a gente vê por aí. Né? Agora, também não adianta pegar seus recursos ou seu patrimônio e jogar numa campanha. Eu falei agora, o salário não retribui. Mas se é causa amor, é uma coisa pessoal, sabe, de retribuir, eu acho que é válido. É uma forma boa de você chegar e cobrar das autoridades, de um prefeito, de um governador, sabe, até da presidente da República. Eu me surpreendi, nós em Guarulhos temos só 3 deputados. Verdade. Né? 2 federais e temos um deputado estadual. Temos alguns outros deputados que vêm aqui no período eleitoral, tira 20 mil votos, 15 mil votos e não reconhece. É uma boa votação. Para o cidadão que nada faz em retribuição ao povo de Guarulhos, 15 mil votos é uma quantidade exemplar, é muito voto. Então, eu acho que nós, guarulhenses, devemos nos autelar, observar esse tipo de comportamento dos políticos. Nós teríamos que ter mais candidatos. Eu não vou ser candidato a deputado estadual, nem a federal, não vou, com certeza absoluta. Mas eu gostaria muito que Guarulhos fizesse 3, 4 deputados estaduais, tá? Tem vários partidos. No mínimo 4 deputados federais. Para quê? Para trazer condição melhor. Guarulhos, a gente vê, dizem que é a segunda arrecadação no estado de São Paulo. Segunda do estado. Segunda arrecadação no estado de São Paulo. A 8ª economia nacional. Exato. Se isso é verdade, deixa a desejar. Deixa a desejar. Agora, por quê? Porque nós não temos quem seja o responsável para trazer mais recursos para uma cidade dessa. Nós pagamos muitos impostos. A carga tributária é elevadíssima de todos os segmentos. E não importa, doutor, se o senhor é jornalista ou empregador, empresário, o senhor vai pagar imposto. Se o senhor é dona de casa, vai pagar imposto. Então, para nós, olha, nós não temos muitas indústrias, não. Guarulhos é muito prestador de serviço. E precisava, na verdade, um incentivo maior para o prestador de serviço, para as empresas. No meu segmento, eu defendo uma amplitude, né, uma amplitude mesmo, na condução de um projeto onde dê melhor condição à estabilização do empregador, que não é fácil. Eu tenho empresas de transporte aqui, eu sou corretor de imóveis também. Para você ter uma ideia, no âmbito de imóveis aqui está um absurdo. Está um absurdo, galpões sendo alugados por quem quer montar uma empresa, por quem vem de outras cidades para se estabelecer como empregador do segmento de transporte e, lamentável, vem a exploração na locação. Então, às vezes, a gente perde uma empresa aqui, na cidade de Guarulhos, pelo fato do valor exorbitante do valor de locação do imóvel. Tá? Além da carga tributária que se tem paralela a tudo isso. Né? Então, eu acho que o prefeito, os vereadores, devem dar um pouco de atenção para o nosso segmento. Nosso segmento é um segmento de trabalhador sério. Nosso segmento, onde está, em todo o Brasil, eu viajo muito para fazer trabalho para o nosso jornal, né? Mensal, semestral, trimestral, sempre fazemos jornais lá. Então, eu rodo muito o Brasil. E onde eu passo, eu vejo carro com placa de Guarulhos. Guarulhos é divulgado tanto pelas nossas transportadoras, pelos nossos companheiros motoristas, como também pelo aeroporto. Então, Guarulhos é uma cidade muito divulgada, mas precisa ter incentivo para o empregador.
Eu estou dizendo incentivo ao empregador, porque é dele que eu vou tirar o salário. É dele que eu vou tirar meus 9%, 10% agora em maio. Dia 1º de maio está reajustado o salário dos trabalhadores. Eu quero ver isso aí, Roberto. Porque se não for dessa forma, não tem emprego. É verdade. E eu peço encarecidamente ao prefeito da cidade de Guarulhos, o Almeida, aos deputados federais aqui da cidade, e contribuam os deputados federais lá em Brasília para reduzir um pouco a carga tributária dos nossos trabalhadores, dos nossos empregadores, do nosso segmento especialmente. E o prefeito veja a situação. Olha só, é sério que eu vou falar. Mas veja a situação desses imóveis locados. Porque, poxa vida, o IPTU veio com reajuste, tá tudo bem. Será que é na proporção? Analisa junto. Um salão, um galpão alugado por R$200 mil, por R$150 mil, ali está lá a sua empresa de transporte. O IPTU às vezes é R$8, R$10 mil. Não defendo esse excesso de acréscimo que houve no IPTU. Mas no meu segmento eu tenho notado isso, tenho percebido, e os galpões são alugados a preço, sabe, não é nem de ouro, é diamantes. É a preço de tomate ultimamente, né? Que tomate e pimentão, que tá caro pra caramba. Então, veja só, isso que eu peço. Eu bato forte, eu me empenho bastante. Eu sei que hoje, para o trabalhador, quando a gente fala 10%, é pouco. Mas agora há pouco, eu estava ouvindo uma reportagem de um companheiro que me antecedeu, falando de 1%, que houve lá no passado. De fato, isso houve mesmo, no âmbito federal. Funcionário público não tem reajuste decentemente, sabe? E eu defendo até você, quando me conheceu pessoalmente lá no sindicato, você me fez uma pergunta e eu falei assim para você. Roberto, se eu vir assumir a Câmara, eu, como vereador, agiria totalmente diferente. Eu iria ver o patamar de pessoas que iria o vereador ter a oportunidade de ter como secretário e dizia salário igual para todo mundo. Verdade. Você me indagou, mas tem funções diferentes, mas trabalha bem menos. Eu até brinquei com você, enquanto um advogado trabalha 2 horas, 3 horas para auxiliar o seu vereador, o motorista fica lá plantado o dia inteiro. Então, por isso que eu te falei, se assim vier assumir um dia, nesse trajeto dos 4 anos, no meu caso, eu vou pedir para quem de direito entender que o salário do meu gabinete seria por igual. Bom, estamos nos 2 minutos finais, 2 diretores do Sindicargas também estão nos acompanhando. É o Edson e o outro, Francisco Nunes. E o Francisco Nunes. Edson, o nome completo dele é Edson. Edson Moreira Neri. Edson Moreira Neri. E o Francisco Nunes. E o Francisco Nunes da Silva. Queremos agradecer a presença dos 2 diretores aqui. Vamos também marcar um dia para fazer uma reportagem, conversar com eles também lá no Sindicarga. Bom, Irapó, tem 1 minuto, 1 minuto e meio aí para você fazer suas considerações finais. Mais uma vez agradecer a você a oportunidade, para que as pessoas que estejam em casa me conheçam, além dos jornais que eu soltei para a minha campanha, além dos jornais que eu faço mensalmente para o sindicato, para os trabalhadores, mas tem a oportunidade de saber quem é o Irapuã. O Irapuã é advogado, é corretor de imóveis, está diretor de sindicato, né? Pois eu estou diretor de sindicato já há quase 30 anos. Eu dediquei a minha vida profissional aos trabalhadores em transporte, foi onde eu comecei. E às vezes você fala, mas advogado? Mas eu comecei ali, Roberto, eu comecei como cobrador de ônibus. Eu tenho 35 anos pago de INSS. Eu poderia até entrar com aposentador, mas eu me acho muito jovem. Eu me acho muito jovem para estar aposentado, mas eu já tenho um tempo de sobra, eu tenho 35 anos. Enfim, acho e represento os trabalhadores com muito respeito e digo a eles, a casa está aberta a todos, aos seus dependentes especialmente, pois o motorista viaja muito. E ali deve deixar a nossa carteirinha com a esposa, para que no caso de uma necessidade leve, a sua esposa leve seus filhos para ter o atendimento médico, atendimento odontológico e atendimento jurídico, se assim necessitar. E nos domingos participar da nossa reunião, né? Reunião que na verdade não é evangélica, não é ecumênica. Lá pode ir o católico, lá pode ir o membro espírita, pode ir ali o evangélico, eu só quero o respeito. Lá, e haja um bom entendimento e Deus nos ajude pelo nosso trabalho
que tem sido muito gratificante. Obrigado, Irapuã. Obrigado ao Edson. Obrigado também ao Francisco. Todos que estão nos acompanhando aqui. Olha, um prazer muito grande ter esse pessoal aqui sempre com a gente. Quero agradecer ao Irapuã mais uma vez, sempre simpático. E até a próxima semana com mais convidados que entendam da cidade e tenham coragem de falar o que pensam. Um abraço e até lá.